Na hora mais escura da noite, confesse para si mesma que você morreria se fosse proibida de escrever. E olhe profundamente dentro do seu coração, onde as raízes se espalham, a resposta e pergunte a si mesma: eu devo escrever? Essa passagem do poeta austríaco Rainer Maria Rilke é um chamado para todos aqueles que acreditam na arte e buscam respostas através dela. No último dia 3 de maio de 2025, Lady Gaga lotou as areias de Copacabana. A estimativa era de 1,5 milhão de pessoas, mas ela reuniu mais de 2 milhões. Toda vez que Gaga erguia seu braço, víamos essas palavras que, tatuadas em seu corpo, ajudavam a reger um público que tinha nela uma mãe monstruosa. Lady Gaga parou Copacabana em um espetáculo de caos, morte, renascimento e libertação. E nós paramos para refletir sobre isso. Nos acompanha? Você está ouvindo o DDI Descagem Direta Internacional. Começando mais um DDI. Gente, estamos muito felizes com as respostas que a gente teve do nosso primeiro programa. Sim. Muito orgulhosos de termos conseguido colocar o nosso projeto no ar. E estamos indo agora para o nosso segundo episódio, toda quinta-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília, no Spotify ou no YouTube você encontra a gente. A gente vai começar um outro papo hoje, como vocês já ouviram na vinheta, vai ser sobre o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, no último dia 3, e como esse show tocou a gente, e como tocou as pessoas. Eu, pessoalmente, consumi muito conteúdo nessas 2 últimas semanas de análises incríveis sobre o show. Ouvi sobre pessoas que estavam lá, amigos nossos estavam lá, e alguns desses amigos vão, no final desse programa, falar um pouquinho sobre como foi a experiência deles. 3 deles, o Felipe, a Ana e a Dani. E eu queria começar, Adriano, já perguntando para você como que foi o seu primeiro contato com a Lady Gaga? Bom, já dando não um spoiler, mas fazendo um parênteses, eu e Adriano somos fãs de Lady Gaga. Sim. E somos da geração em que ela apareceu, né? A gente era ali final da adolescência, meio para final da adolescência, quando ela começou a fazer sucesso. Então, Bru, conta pra gente de como é que foi pra você o seu contato com ela. Cara, foi interessante porque eu posso me considerar, de certa forma, um Little Monster, sabe? Nó? Sério? Sim, porque uma coisa que eu sempre gostei muito no trabalho da Gaga é a coisa da estranheza, sabe? Parece que faltava um pouco disso na cultura pop, sabe? Eu comecei a ouvir Lady Gaga no primeiro clipe dela. Eu lembro que eu estava estudando pro cursinho, isso daí devia ser o quê? 2008, 2009. E eu tinha vou voltar no túnel do tempo, pessoal. Eu tinha um iPod. Lembra do iPod? Isso daí é o quê? 2008, Lembro. 2007? 2015, 2014... Não, desculpa. Antes, 2005, 2000 e... sim, por aí. E não façam isso em casa, mas baixava muita música nos famosos emuladores e derivados. E eu baixava os clipes da Lady Gaga. Então eu lembro que eu estava estudando, eu deixava no iPod aquela coletânea de clipe dela com Bad Romance, com Poker Face, com Paparazzi, tempos depois com Telephone dela com a Beyoncé. Então, cara, foi ali que eu comecei a ouvir o trabalho, né? E é muito engraçado porque o trabalho dela, aqui em casa, pelo menos, sempre teve muito presente. Porque teve a parte pop, mas eu lembro que, por muitas vezes, isso daí na época da pandemia,
a gente colocava, eu e minha mãe, a gente tem o hábito de colocar, às vezes, final de semana, um som na sala, ficar comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. E um DVD que a gente comprou, sim, criaturas, DVD. Tô voltando cada vez mais no tempo. Daqui a pouco eu vou estar falando de fita cassete, LP e derivados. Mas é o trabalho da Lady Gaga com o Tony Bennett. Eu sei que a gente vai ter um bloquinho de indicações, mas já trazendo uma indicação muito boa, que é procurem esse conteúdo da Lady Gaga com o Tony Bennett. Então, é engraçado porque o trabalho da Gaga sempre teve muito presente na parte pop. Eu sempre ouvi, eu sempre parei para ouvir, eu sempre parei para prestar atenção, para consumir o que ela fazia. E quando eu falei que em 2008, 2009, mais ou menos, ela lançou esses clipes, paralelo, ela estava fazendo alguns filmes, ela estava fazendo participação no segundo Sin City, do Robert Rodrigues, estava fazendo um filme, aquela época de só assistir filme trecheira, que é o Machete. Então, assim, Machete Kills, que é o segundo filme do Machete. Uma bomba, um filme horroroso, mas é maravilhoso por ser tão ruim. E ela ali participando. Então, é engraçado que no consumo de mídia pop que eu sempre tive, que eu sempre fiz, a Gaga sempre teve presente em maior e menor grau, sabe? Quando ela apareceu ali com o vestido de carne, eu falava, opa, tem uma estranheza ali. Porque me lembrou da Björk, que eu não lembro se foi num Oscar, anos atrás, com aquele vestido de ovo, de pato, que ela botou um ovo. De pato, é. Então, assim, essa estranheza é algo que, cara, sempre me chamou muita atenção. E a Gaga sempre teve no meu radar, né? E você, Bru, quando que você começou a ter uma atenção pro trabalho da Gaga? Cara, eu comecei com o primeiro clipe que eu vi dela. Naquela época, foi Poker Face. Se eu bem me lembro, foi Poker Face. Eu não lembro se ela tinha lançado algum antes. E eu acho que era 2007, 2008, por aí. Por aí. E eu tava numa fase de consumir muito YouTube. Muito, assim. Principalmente para ouvir música. Antes do YouTube, eu lembro exatamente a maneira com que eu ouvia a música. Eu não tinha iPod. Eu fui ter um iPod depois, mas eu usava aquela Rádio Terra. Eu não sei se as pessoas vão lembrar disso, mas era um site, né, da internet que você tinha lá uma rádio e você escolhia o que você gostaria de ouvir. E eu achava o máximo, porque quando eu comecei a ouvir, eu lembro que muita gente falava e comparava ela, né, com as divas pop que vieram antes. Uhum. Então, Britney Spears, Christina Aguilera, não sei, mais alguma que era, tipo, famosinha pela época. E começou um burburinho de que ela escrevia as letras, algumas das letras da Britney Spears, e a Britney Spears não divulgava que era ela. Tinha várias fofocas, assim. Tinha umas fofocas, A briga, né, no mundo pop sempre teve, né? Exato. E principalmente quando você fala de mulher. Então, ela era uma popstar feminina, só que já em Poker Face, em Poker Face eu lembro que eu já estava começando a sair para as festas que eu ia. E meus amigos, minhas amigas, né, todos gostavam muito de dançar. Eu sempre gostei muito de dançar. E começou um certo movimento das pessoas aprenderem a coreografia dela para dançarem também. E foi muito divertido. Eu vi esses dias um vídeo da Samira Close falando sobre a mesma situação quando ela viu o Poker Face pela primeira vez e falando assim, cara, eu queria ser aquela mulher saindo das águas cheia de pedra, cheia de coisas, de apetrechos e tudo. E ali começou o interesse. Ela começou em Poker Face, acho que de uma maneira que foi possível para ela entrar no mercado pop.
depois ela foi adquirindo essa estranheza que você comentou, né? Ela foi, já desde o início, muito, muito clara sobre o apoio que ela dava e o incentivo que ela dava para a comunidade LGBTQIAP+. E era um público que estava com ela também desde o início, apoiando, ouvindo, indo nos shows, e que ela tinha um retorno muito claro desse público, que ela queria estar ali para eles, Sim. né, e apoiar, né, eu vejo que esse momento, essa situação desde o começo, né, dela ter esse apoio, fez uma diferença muito grande no evento que a gente teve agora. A criação da Ela teve comunidade, né, a questão da própria identificação, né, e tudo. Exatamente. Ela criou uma comunidade e essa comunidade acompanha ela por onde ela for. A gente teve um público de 2,5 milhões de pessoas em Copacabana. Todos da comunidade? Acho que não, mas a grande maioria sim. Então, você comparecer a um show desses em 2025, já tendo passado aí, sei lá quantos anos, desde 2008, não é pouca coisa. Não. E eu acho que é o nosso foco de hoje, né? Dissecar algumas camadas desse evento. Sim. Algumas das coisas mais importantes, que mais chamaram a atenção da gente. E eu gostaria de começar falando da ideia do Mother Monster. Em várias falas dela, né, não só no show, mas já em entrevistas e tudo, ela se coloca como uma Mother Monster. E esse termo, para mim, é perfeito, porque ela, além dela ter todo esse desenvolvimento de caracterização mesmo durante os shows, as danças, as letras das músicas, Sim. né, que colocam ela como uma pessoa que está aberta a novas criações, ela se coloca como Mother Monster. E eu li uma avaliação muito boa da Susana Veiga, que é uma historiadora e doutora em história, que é focada em história das mulheres, que ela fez uma comparação com o Frankenstein e a monstruosidade feminina, que eu achei, assim, cara, maravilhoso, que mulher inteligente, né? E retratando essa monstruosidade feminina como um símbolo do caos necessário. A gente vai comentar mais pra frente sobre o show, né, e como ela termina o show, principalmente, mas começar a pensar na ideia de monstro, né, como um mensageiro de catástrofe ou alguma mensagem, uma mensagem que traz caos, alguém que traz uma mensagem que traz caos. E a Lady Gaga, ela permite que a gente veja na arte dela, na música dela, uma separação de velhas estruturas. O show, para mim, também mostrou muito isso, né? Uma personagem extremamente vulnerável, que, desculpa, não é a personagem, né? É ela mesma. Mas que ela se coloca ali no show, né, como uma persona, melhor. Exato, como uma persona vulnerável, que vai passando por vários estágios e que está juntando essa ideia do caos com a vulnerabilidade humana, com a vulnerabilidade feminina, principalmente. E é bonito até pensar, Bru, que o nome do show, né, que ela coloca é o Manifesto do Caos, né? Isso é muito bonito, né, de pensar, né? Sim, e que faz total sentido, né? Ela diz muito claramente que a gente precisa do caos. O caos, ele não pode estar separado. Nós somos feitos do caos e do equilíbrio. E, para mim, começar a falar disso em 2025 é começar a falar também do surgimento de novos tipos de criação. Quando ela se coloca como Mother Monster, ela está se colocando como uma artista que vai permitir isso
e uma artista que cria isso também. Levar uma comunidade a tanto fazer o símbolo que ela faz, né, dos Little Monsters, Sim. quanto a cantar todas as músicas delas de cabo a rabo, tem muito a ver com isso. Existe uma liberdade de existir da maneira que você é dentro desse espaço. E já aí eu acho que a gente puxa várias outras pautas, né, relacionadas a sim a identidade, mas ao afeto. A você ter um lugar também, isso acontece muito, não só com a música, onde você pode expressar o seu afeto sem ser diminuído e nem ser de alguma maneira regulado. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, que vai ser inclusive uma das minhas indicações no final do programa, sobre como cada vez mais as pessoas se orgulham de não desenvolverem afeto pelas coisas, por outras pessoas, não pelas coisas, mas por outras pessoas, né? E a música, e especificamente a música dela, é totalmente o contrário disso. Sim. Eu não estou falando que as pessoas se identificam totalmente, mas eu estou falando que a música dela é um lugar, e foi colocado principalmente nesse show, como um lugar onde você pode existir da maneira que você é. Sim. E usar a arte para transmitir mensagens de afeto também. Então, para mim... A arte como esse fator, eu não acho que é só de afeto, mas é por muitas vezes, e ela fala, né, em algumas entrevistas, da questão da arte como um fator de cura mesmo, né, para a gente pensar as feridas do dia a dia, né, e o quanto que a arte ela vem ali, a música, a literatura e cinema, né, que ela vem ali quase que pegando as nossas feridas e tentando tratá-las de alguma forma. E eu falo, isso daí é tão importante porque sem essa concepção, honestamente falando, eu acho que, por exemplo, esse podcast não ia existir, sabe? Porque o que a gente se propõe aqui de pegar algumas peças de mídia, de arte e parar e refletir a sociedade dentro dela, eu acho que sem essa abordagem que a Gaga ela tanto se propõe, eu acho que a gente não existiria, de certa forma, sabe? A gente como sociedade e tudo mais. E é interessante a gente pensar, você falou dessa questão do senso de comunidade, e me veio uma imagem muito emblemática, eu reassisti o show semana agora para a gravação. Cara, em Born This Way, se eu não me engano, você tem mais de 1 milhão de pessoas batendo um leque sincronizado na praia de Copacabana. Cara, isso daí é de uma força de pertencimento, de uma força de imagem, sabe? No take que eu vi pegando de cima, o drone pegando de cima e você vê sincronizado, é tão forte isso. E é engraçado a gente pensar a questão do show da Lady Gaga em números, né? Ele tá, se a gente for listar os shows no Brasil, ele estaria em quinto lugar, né? Não, desculpa, ele estaria praticamente em terceiro lugar. Me confundi aqui na lista que eu separei para a gente conversar. Porque olha só, dos 5 maiores shows que a gente teve aqui no Brasil, a gente tem em quinto lugar os Rolling Stones, né, que foi um show em 2006, que, cara, eu lembro desse show. Eu vi pela televisão, não estava lá, em nenhum deles, infelizmente, eu estava lá, queria estar em todos aqui. A gente, como foi colocado, a gente tem depoimento dos nossos amigos que estavam lá, e, bom, fomos bem representados, né, no show da Gaga, pelo menos. Mas, por exemplo, o show dos Stones em 2006, ele juntou ali 1,5 milhão de pessoas. É uma quantidade considerável. A Madonna, ela vem em quarto lugar, que foi ano passado, 2024, também com 1,6 milhão de pessoas. A Gaga vem em terceiro lugar, com 2... o número não está ainda bem certo nisso, né? Mas entre
2,1, 2,5 milhões de pessoas, mas só que o que é interessante a gente pegar esse número da Lady Gaga, do 2,1, 2,5, vamos arredondar ali 2 milhões de pessoas, vai? Foi o maior show de uma artista feminina na história, em solo brasileiro, com público não pagante, sabe? De um público de uma comunidade que vem... E quando eu digo comunidade, eu não estou só querendo falar da comunidade LGBT, mas eu estou falando da comunidade das pessoas como um todo, que foram, se deslocaram, saíram de casa para ir lá. E um artista que estava ali fazendo um show que fazia parte, se eu não me engano, de um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, Isso. de trazer esses grandes shows. Olha a força disso. Olha o sinal, a pujança disso. Em segundo lugar, a gente teve o Jorge Benjor com 3 milhões de pessoas, de 31 de dezembro de 93, também na praia de Copacabana, artista nacional. E eu te falo, esse show especificamente eu queria ter ido muito assistir. Eu queria só sentir a vibe Quando foi? do lugar. Foi em 93, eu tinha 2, 3 anos de idade. 2 então, anos. Não tinha idade. Em primeiro lugar, mas é um primeiro lugar com uma certa controvérsia, tá o Rod Stewart, em 31 de dezembro de 94, com 3 mais, aqui na lista que eu peguei da Rolling Stone, ele fala com mais de 3,5 milhões de pessoas. E é engraçado a gente pensar, principalmente o show do Rod Stewart, que foi um show realizado durante o Réveillon, né? O show do Rod Stewart e o show do Jorge Ben. Realizado durante o Réveillon. Então, assim, tem outros pontos para serem colocados, que não necessariamente são a questão de um público que sai da sua casa para ir assistir. Exatamente. Né? Não eram apenas fãs. Eles estavam lá por um evento que também ia ter o show, exato, mas não dá pra gente quantificar, né? Quem dali era realmente fã. E você trazendo esses números, né? Eu fico pensando como que um show desse movimenta, né, de fato, a cidade. Acho que a gente vai ouvir depois nos áudios como que os nossos amigos ficaram impressionados também, né, de como a cidade se comportou, como os vendedores ambulantes estavam, como as pessoas que moravam ali estavam com esse show, e o quanto que esse show trouxe de retorno financeiro para a cidade. Demais. Vi algumas pessoas criticando o show, né, colocando como algo para distrair as pessoas das preocupações reais do Rio de Janeiro, mas, poxa, se a gente for pensar num investimento de 15 milhões que trouxe 600 milhões de retorno, sim, acho que o nosso problema, se a gente fosse para esse lado, o nosso problema não seria pensar em dinheiro, né? E sim como esse dinheiro vai ser investido, mas isso é outra história. E tem um ponto, Bru, que eu acho fundamental a gente pensar, porque, de fato, o que você falou, de pensar a crítica da recepção do show é fundamental. E sim, houveram aí algumas críticas completamente infundadas sobre isso, que honestamente até me dá uma certa preguiça, mas a gente vai falar disso. Tem um conceito que eu acho interessante, que é a ideia do soft power. Dentro da geopolítica, o soft power ele é aquele poder que a gente acaba exercendo de uma forma indireta, através da arte, da cultura e tudo mais. E pensar o show da Lady Gaga aqui no Brasil, de fato, não foi um show de uma artista brasileira, nem nada do tipo. Mas é um movimento de colocar o Brasil no mapa, sabe, desses grandes espetáculos, desses grandes eventos e tudo mais. E que é até interessante pensar
que eu vou deixar no link do episódio um artigo, alguns materiais bem interessantes sobre essa questão do soft power e sobre o impacto dele na forma de como a gente consome a mídia, né, de forma geral, mas pensar a questão de, cara, você colocar mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana, chega-se até a cogitar que isso daí pode vir a ser uma nova métrica no mundo business, no mundo da música e tudo mais, do tipo, beleza, você é um artista tão de qualidade, quantas pessoas você coloca em Copacabana? Ah, porque eu coloco 1,5 milhão. O fulaninho colocou 2 milhões. A Gaga colocou 2,5 milhões de pessoas. Beleza, quantos você coloca? E sabe, trazer o Brasil de volta para esse palco, mostrando que, cara, a gente tem uma comunidade forte aqui, a gente tem uma comunidade presente aqui, né? A gente tá no jogo ainda, né? Sim, sim. E acho que você trazer esse contorno é super importante, até porque já estão cogitando qual vai ser o próximo show e qual o artista que viria também. Tem alguém que você gostaria? Você crava algum bolão aí? Ai, gente. Eu sei que cravar bolão é deixar datado o programa, mas alguém que você queria que viesse? Putz, eu gostaria muito que fosse outra artista grande feminina. Não sei qual ainda. É porque a Lady Gaga, ela também teve uma questão, né? Ela estava num hiato aí de 10 anos entre o show que ela ia fazer e que ela não conseguiu. Sim. E esse. Então já tinha uma expectativa para que fosse ela e que fosse dessa magnitude de muito antes. Acho que um outro artista, não sei se ele vai ter tanta aderência assim, porque eu não consigo lembrar de nenhum artista que teve esse mesmo histórico. Outros artistas que são mundialmente famosos, tipo Beyoncé. Beyoncé já fez show no Brasil algumas vezes. Mas a Beyoncé é uma que tá fortíssima de cotada, né? De cotada, né? Eu ouvi, exato. Eu ouvi da Beyoncé, eu ouvi do U2, eu ouvi da Adele. Legal. Mas será que a Adele ia abrir a aposentadoria dela pra vir pro Brasil? Pô, é uma excelente causa, vai. Não, maravilhoso, só que, poxa, a Adele faz show de 6 em 6 anos, é isso? Tem um período, um gap aí que ela sempre faz, né? Depois vê a agenda da Adele aí, qual que foi o último show que ela Vamos ver a agenda da Adele. Ela tá, se eu não me engano, ela tá terminando uma turnê agora, ou ela terminou ano passado. Eu ia no show da Adele ano passado, eu comprei o ingresso pra ir, mas eu não fui por problemas pessoais. Mas assim, e também... É porque realmente eu acho que a questão, o show da Lady Gaga foi uma coisa tão especial, porque juntou várias situações, várias necessidades num mesmo lugar. Quando você fala, por exemplo, do soft power, tem essa questão estratégica e relacionada aos números mesmo, mas eu vejo também relacionada à potência do que essa artista provoca nos outros. Sim. Do que a mensagem dela traz. E para mim é muito claro que ela está anunciando um novo momento na arte mesmo, das pessoas se utilizarem das suas vulnerabilidades e do seu caos para poderem fazer o que elas fazem. Sim. E não só na arte, desculpa, eu falei arte, mas assim, levar isso para a própria vida, levar isso como identidade, você conseguir exercer quem você é para quem precisar, né? Para aonde você está. Esse para mim é um dos poderes maiores da música dela. Dar essa validação é um termo muito feio, né? Mas mas dá essa chancela, dá essa chancela para o público, para um público que, se você vê a história, tá vindo de um lugar onde, sim, já havia Madonna, já havia... eu lembrei o nome da cantora que eu estava querendo falar com você outro dia, Grace Jones. Grace Jones, sim. Grace Jones, que já fazia show em balada gay desde os anos 70, que era super conhecida.
E que inclusive tinha uma certa treta com a Gaga, porque não aceitou fazer parceria com ela, enfim, perdeu ela, desculpa. Perdeu ela. Então, essa história da comunidade LGBT tem uma força muito grande. E as pessoas estão finalmente conseguindo, e eu falo isso com muitas ressalvas, né? Mas estão sim conseguindo ter uma vida mais digna agora. Quando você tem um artista que chancela isso, que fala não é mais a sobrevivência, é viver, é você ser, é além. Isso é uma força que pode até ser medida em números depois, falando de o que essa comunidade compra, o que essa comunidade consome, mas, para mim, o mais importante realmente é essa mensagem de que essa comunidade existe e é relevante. E é interessante porque vou até pedir para quem estiver ouvindo, ouvir o episódio até o final, porque a gente separou uma fala do Milton Cunha, carnavalesco, historiador, que ela representa muito isso que a gente está colocando. E o que você bem trouxe, Bruno, não é sobreviver, é viver com direito, é viver com qualidade de vida, é viver com respeito. E eu acho que isso a Gaga, quando ela coloca muito a questão da estranheza, quase que falando um pouco das teorias queer, né, do ser não só LGBT, mas queer também, etc. Peço desculpa se eu estiver cometendo algum erro em relação à terminologia, tá? Mas eu acho que a Gaga ela trabalha muito nesse ponto. E é engraçado como que ela traduz isso nesse espetáculo, né, desse manifesto do caos. E falando um pouquinho do espetáculo propriamente, né, dessa peça gótica, muitas pessoas estavam classificando quase como uma ópera gótica, né, uma ópera rock gótica, uma ópera pop, vai? E eu tenho alguns antes de falar dos atos, né, dos 5 atos do espetáculo, que tem algumas considerações bem interessantes, eu acho que a gente tem alguns destaques aí para serem feitos, né? O primeiro deles, vamos falar da cenografia. Cara, o que foi aquele palco? O que foi aquela questão de figurino? Eu lembro que um pouquinho antes dela vir para cá, eu estava acompanhando as coisas que ela fez no Coachella, e ali eu já falava, se ela trouxer 1/3 do que ela fizer... Ela trouxe muito mais. Ela trouxe tudo, cara. Foi muito doido. Mas alguns detalhes que eu achei muito interessante. Primeiro, como músico, eu posso falar, ela tocar com banda, ela ter os músicos ali, ela abrir, né, a primeira música que ela toca, que é Blood Mary, ela trazer uma orquestra ali colocada no palco e ela ter um trabalho com os músicos mesmo, dar espaço para os 2 guitarristas. Cara, o que foi o trabalho do baterista dela? Sabe? Que ela até traz ele para o meio, faz um número ali com ele, é muito interessante. Ela coloca ali sempre tocando piano, teclado, né? E principalmente tocando guitarra. Tem uma hora lá que ela aparece tocando guitarra, que é muito legal, é muito emblemático. E por que eu estou destacando isso? Se a gente for pegar um movimento parecido, por exemplo, do que a própria Billie Eilish está fazendo, de trazer a banda mais para próximo. A Billie sempre teve trabalho com o irmão, mas agora ela aparece tocando, ela aparece empunhando uma guitarra e etc. Eu falo porque, cara, é de uma simbologia tremenda, né? E o trabalho da Gaga nesse show é de uma simbologia muito, muito, muito grande. Eu acho interessante que antes dela iniciar a primeira música, ela coloca ali, né, no telão justamente uma passagem com um manifesto, né, que seriam essas 2 vozes aí
divergentes, e tem um ponto, não vou ler o manifesto inteiro, depois vocês procurem porque vale muito a pena, mas tem uma passagem que ela diz assim, que é bem no começo: a senhora está diante de mim, olhos arregalados e cheios de ira, sua bengala na mão direita, no pé esquerdo um gesso. Cuidado, ela diz, o caos em seu coração nunca cessará até que você encontre sua maneira de controlar o que busca. Cara, é de uma força, é de uma muito bonito. beleza muito doida. É muito inspirador, né? E Realmente. aí, ela... E isso foi, tipo, o começo só. O começo, cara, os primeiros ali, acho que nem 5 minutos. E ela abre o primeiro ato, né, que é chamado Do Veludo ao Vício, com uma pegada muito... É engraçado, Bru, porque me lembrou... não sei se você viu o Nosferatu novo. Vi sim. Tem uma pegada gótica naquele contexto, e quando ela abre com Blood Mary, depois ela vem todo com uma pegada super religiosa, né? E é cínica, meio irônica e religiosa, que ela traz o Blood Mary, Judas, Garden of Eden, e aí depois ela faz uns recortes com Abracadabra, que é uma música que, honestamente falando, eu acho sensacional, porque ela é aquela coisa, né? Dentro do design, se a gente for pensar da teoria do design, existe uma ideia que chama de teoria Maia. Teoria Maia é uma ideia que seria most advanced yet acceptable. Ou seja, o mais avançado, porém aceitável. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você vai esticando a corda entre o estranho e o familiar? Ela faz isso e ela chega num ponto de equilíbrio, e eu acho que é por isso que o álbum Mayhem ele é tão bem construído. Se você ouvir ele com calma, tem um monte de coisa da Gaga nos últimos, 20 anos de carreira. E é um substrato quase que ali equilibrado do que seria o trabalho dela. Aí depois, no segundo ato, que ela vem com aquela questão do sonho gótico propriamente dito, e mais do que isso, ela vem com Perfect Celebrity e ela vem com Disease, que é a música, né, a doença. Aí que vem um pouco, eu acho que daquilo que a gente estava falando, a música como um ambiente de cura, né? A música como um ponto para curar essa ideia. E principalmente quando ela trabalha também com paparazzi e toda essa crítica ao mundo da celebridade, do que é ser uma pessoa célebre. E você estava me perguntando no começo do episódio, quando que eu comecei a ouvir a Lady Gaga, cara, Paparazzi e Alejandro, que são duas músicas que eu gosto muito, mas são dois clipes que quando eles passavam na... Sim, pessoas me julguem, eu falo MTV, tá? Mas quando eles passavam na MTV, eu parava pra ouvir, eu falava, cara, que clipes fodas, sabe? Que trabalho bem construído. Alejandro com toda uma conversa com a obra da Madonna, que tem direto, e o Paparazzi com toda essa crítica que ela faz, essa crítica ácida ao mundo da celebridade, né? E no terceiro ato ela vem com uma pegada cada vez mais rock e menos pop. É um bom momento de transição interessante. E para esse ato, inclusive, eu queria fazer um parêntese sobre a música How Bad Do You Want Me? Essa música, no contexto que a gente vive, eu acho uma das coisas mais interessantes, que é... Bom, ela tá falando o quanto que vocês me querem. Parece que é ela vindo pedir desculpa, tô de volta, né? E quando ela vem e ela traz o balé e ela com a camisa da seleção brasileira, e sabendo dos últimos anos de desgoverno que a gente teve, cara, isso daí é uma retomada de um símbolo tão grande, porque você tem ali pessoas da comunidade LGBT,
utilizando a camiseta do Brasil. Por muitos momentos, isso daí por si só trazia um certo desconforto, trazia um certo medo, sabe? De olhar a bandeira do Brasil e não necessariamente se sentir parte daquela comunidade, não necessariamente se sentir parte daquele símbolo. E quando a Gaga ela vem trajada, né, com as cores verde e amarela, óbvio, é um movimento clichê, é um movimento midiático, sim, mas é a força de um manifesto, é a força de você falar, vocês também fazem parte dessa comunidade, eu também faço parte dessa comunidade. Só, né, lembrando que ela fez isso de uma maneira muito bonita e isso também aconteceu no show da Madonna, né? Sim. É que a Madonna, ela fez o corselet dela e, se eu não me engano, quando Pablo Vittar abriu o show, também estava com a camisa, Mas não sei se era da seleção brasileira, mas era uma camisa do Brasil. Eu acho que era da seleção mesmo, mas assim, o que eu quero dizer é a força da comunidade, sabe? A gente vê ali um corpo de balé inteiro vindo, né? E é muito bonito. Claro, sim, significa muito mais do que o símbolo como foi usado anteriormente aqui. Exato. Durante esse tempo em que tivemos o governo que tivemos. E a gente tem, só para fechar, o penúltimo ato, né? Que é o quarto ato, que ele é essa jornada dessa autodescoberta, né? A gente tem a Shadow of a Man, que é uma música que mostra a Gaga quase que fazendo reverência ao Michael Jackson, muito naquela pegada. E ela tem também nesse último bloco Born This Way, que é eu acho que é um dos pontos mais bonitos. É o hino que a gente tem. Exato. E a área final, né? Que é quando ela vem justamente com Bad Romance, que é a música que catapultou a Gaga para o estrelato que ela faz parte hoje, e mostrando muito essa ideia do renascimento. E antes de tocar essa música, ela fala, né, o seguinte, que é: nós somos monstros e monstros nunca morrem. Né? Então essa ideia da aceitação, essa ideia, como você bem colocou antes, desse Frankenstein aí sendo colocado. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas falando, mas eu vou parar. E de ter essa nova... essa nova... Cara, eu falo nova porque é isso. Não vejo ninguém antes dela com o tamanho que ela tem trazendo essa mensagem. Sim. Trazendo que ser um monstro não é absolutamente nada do que já vivemos antes. Ser um monstro é não querer estar dentro das convenções, ser um monstro é conseguir expressar o que você sente e as coisas que você passa de uma maneira viva, de uma maneira real, e não mais ter que se encaixar em padrões antigos. Ser um monstro é anunciar novidade. É anunciar que outras maneiras de fazer são possíveis. Então, para mim, realmente, essa foi a imagem mais forte que passou dela nesse show. Bom, então, acho que conseguimos falar de alguns assuntos aí importantes, não é mesmo? Exato. E assim, que marcaram, que ficaram. E assim, pessoal, a gente ficaria aqui horas falando, porque uma artista do tamanho da relevância da Lady Gaga com o que foi feito é algo no mínimo notável, para falar o mínimo, né? Essa frase ficou meio estranha, no mínimo para falar o mínimo, mas tudo bem. Vamos para o nosso bloquinho. O óbvio. Vamos para o nosso momento de indicações, Bru? Vamos. Nosso momento de indicações hoje tem bastante do que a gente usou para fazer esse vídeo. Sim. Da minha parte, eu vou indicar o podcast chamado Psicanálise de Boteco. Legal. Onde um casal, o Alexandre Patrício e o Felipe, eles falam, os dois são psicanalistas, e eles falam sobre psicanálise de um jeito que
seja mais compreensível para as pessoas que não são psicólogos e psicanalistas. E o último episódio deles foi sobre o desafeto. Gostei muito, indico. E mais uma indicação que acho que vale muito a pena, principalmente se você for mulher, é essa historiadora chamada Susana Veiga, que, enfim, eu conheci através de uma indicação de uma outra pessoa, e aí encontrei ela na página de Instagram. O arroba dela é esse mesmo, Susana Veiga, e ela tem análises muito interessantes sobre a história, né, e sobre os acontecimentos mais recentes também. E você, Didi? Conte as suas. Muito bem. Eu queria trazer um canal do YouTube que eu gosto muito e usei alguns conteúdos deles para a pauta de hoje, que é o Sociocrônica, um canal com mini docs, assim, vale muito, muito, muito a pena vocês procurarem. E eu queria fazer a indicação de 2 artistas. A primeira delas, que a gente acabou falando, né? Quer dizer, acabou não falando, infelizmente, mas eu acho que daria um podcast à parte, Bru. É o trabalho da Marina Abramovic, que é uma das grandes inspirações para Lady Gaga. Ela, inclusive, teve alguns trabalhos juntos. E eu indicaria principalmente o filme A Artista Está Presente. Não sei se ele está em algum streaming atualmente, falho nessa parte da indicação, mas quem trabalha com internet, quem mexe com internet, consegue dar seus pulos para procurar. A segunda parte da indicação que eu queria colocar, também referente a artistas, é que vocês procurem, tem no YouTube, super fácil, uma apresentação do David Bowie no Saturday Night Live de 1979, cantando The Man Who Sold the World, que ele faz com uma dupla de cantores líricos, mas principalmente com o canto que vocês procurem alguma coisa do cantor lírico Klaus Nomi, que foi um nome super importante na época da luta contra a AIDS, para a comunidade LGBT, e toda a parte estética que a Gaga desenvolve é muito calcada nessa ideia que o nome ele acabava trazendo nas suas performances. Eu vou deixar no link do episódio o vídeo, vocês podem entrar, procurar no Spotify, no YouTube do episódio, que vai estar ali para vocês assistirem. Beleza? Maravilha. Então, fechamos mais um episódio e vamos deixar os áudios que comentamos no começo para vocês ouvirem. São, como eu falei, 3 amigos nossos, Ana, Felipe e Dani. E o áudio do Milton Cunha. Exatamente. Que também foi bastante relevante para a gente e vale a pena ouvir, se você ainda não ouviu. Ele também está disponível no Instagram. Então é isso, pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Até! Gaga é de uma dor, de uma tristeza, de uma profundidade, de um horror gótico absoluto. Eu não sei se aquela plateia que bebe, dança, dá pinta, alcança a desgraça, a miserabilidade humana que estão ali naqueles 5 atos. E nem precisa alcançar, porque também tem essa coisa do divertissement. Eu vou lá me divertir, vai, já acaba. Agora, quem tem o recorte da dor, como eu tenho, eu olho e digo: oi, gênia, tá boa? Eu sei do que tu estás falando, eu sei de tudo, dessas tuas tentativas de suicídio, desses teus músculos E ela chega inteiraça, ela sobe lá e ela estribucha em praça pública. A mulher, ela carrega o gótico, o fantasmagórico, né? Ela é uma fantasmagoria. E como ela é pop,
ela cria as canções dela de uma forma muito moderna e ela alcança esse sucesso que ela não negociou. Ela é inteiraça e quem gostar, goste, e ela está lá inteiraça. Então é muito interessante você ver a dor dançável, a desgraça comemorativa. É muito interessante você ver aquelas prisões, aqueles morcegos e todo mundo ali numa glória coletiva engraçadíssima. Então, no fundo, todo palhaço é triste. Todo palhaço é profundo. Todo palhaço, atrás das cores, todo palhaço vai carregar o pum de fazer o pó, a falsidade virar motivo de aplauso. É muito difícil definir o que foi estar no Gaga Cabana, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem um talento muito especial de fazer essas grandes festas, né? Nós somos muito conhecidos pelo Carnaval, pelo São João, as festas de Ano Novo, mas estar lá naquele evento em Copacabana foi, assim, mágico. Eu acho que você nem precisaria ser super fã da Lady Gaga para participar em uma forma que fazia você transcender, sabe? Porque eu acho que ali era um momento de extravasar, especialmente enquanto uma pessoa que se identifica com muitas das pautas que a Lady Gaga sempre levantou, você extravasar o orgulho de ser quem você é junto com 2 milhões de pessoas, é realmente algo que faz você refletir de uma forma filosófica, espiritual, sabe? E ver o Rio de Janeiro inteiro participando disso, seja nos bares, seja nos restaurantes, seja no merchandising, que você via em tudo quanto era lugar, foi muito mágico, assim, foi uma experiência indescritível, eu acho que nunca vou repetir na vida. Cara, o show foi uma experiência extraordinária. Eu nunca tinha vivido nada parecido e eu tenho a sensação de que não vou viver de novo. Eu não sou Little Monster, pra deixar bem claro aqui, mas a minha esposa é, então a gente tava animado pra ir desde que começaram os rumores lá, logo depois do show da Madonna. A gente queria ter ido no show da Madonna, porque apesar de não sermos muito fãs, né, cara, é um super evento, né, é uma parada muito legal, não tem como você perder. Então a gente tava muito animado, a gente já tava se preparando pra ir. Nós estávamos planejando passar o feriado já viajando e acabou casando muito bem. Então, já desde a primeira música ali, cara, a vibração da galera foi extraordinário, foi muito legal. E ver toda a cidade em torno ali do show, sabe? Quem não gosta da Lady Gaga também, sabe? Curtindo tudo ali, as camisetas, o merchandising sendo vendido ali em todos os pontos da cidade, todos os pontos turísticos, meio que gravitando em torno do show ali durante o feriado, foi muito bom. Então acho que eu nunca vou ter a sensação de ver uma multidão de 2 milhões de pessoas cantando Abracadabra de novo, porque é um negócio que te tira do corpo. Mesmo você não sendo Little Monster, não tem jeito. Não tem outro jeito de descrever a não ser sendo muito foda. Oi, meu nome é Daniele. Eu tenho 32 anos, trabalho como enfermeira e sou muito fã da Lady Gaga. Muito fã mesmo. Tanto que assim que eu soube que ela via pro Brasil, que ela confirmou, eu já corri e já reservei minha passagem, meu hotel, tudo certinho para estar lá, em Gaga Cabana. Foi até tranquilo. A questão do show, achei que foi muito bem organizado. Tinha telões espalhados para que todo o público, né, pudesse ver. Afinal, estava aí uma previsão de mais de 1 milhão de pessoas mesmo. E foi, acho que mais de 2 milhões de pessoas. Enfim, foi muita gente. Mas, de qualquer forma, acho que tinha uma estrutura até que boa para atender. E ela foi maravilhosa, ela compareceu, né? A gente viu que ela tinha chegado uns dias antes, até mesmo antes de eu ir. E fez tudo e mais um pouco. A gata entregou,
cantou as músicas mais conhecidas, até músicas que eu achei que ela não ia cantar, como por exemplo Shallow Now, né, que era do filme que ela fez. A nova música dela também com o Bruno Mars, também ela cantou. E, cara, foi mágico estar ali vivendo aquilo, porque eu acho que para a maioria das pessoas da minha idade, assim, que teve que romper algum tipo de padrão na vida, acho que a Gaga é um símbolo, né? Porque ela é essa representatividade. Ela é a ruptura de um ciclo, é uma não padrão, mas ao mesmo tempo uma pessoa que se importa, se preocupa. Ela foi uma fofa durante o show, agradeceu por a gente ter esperado ela por tanto tempo, que era para ela ter vindo há cerca de 10 anos atrás, mas ela estava doente. E ela veio, pintou e bordou. Foi ótimo. O show foi muito bem estruturado, foram quase 2 horas de show. E eu só queria que ela tivesse cantado mais ainda. Não tem nem o que dizer. Mas ela cantou a minha preferida, que é atualmente a Abracadabra, né? Nossa, ela fez uma coisa linda ali. E a das antigamente é Bad Romance, que foi a que ela encerrou o show. Foi por tudo! Maravilhoso!